Neste vídeo, Laís Keller e Suzana Carlos, em participação no Espiritualmente Podcast, falam sobre traumas na infância e influências que levaram elas a serem transexuais. Elas destacam detalhes do que viveram, como preconceito entre homossexuais e também como se tornaram trans, sendo primeiro lésbicas e, após a soma de diversos fatores, decidiram experimentar o caminho da mudança de gênero. Assista até o final este rico depoimento e deixe sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meio evangélico? O canal Cristão Ativo traz tudo sobre os principais assuntos. Nos apoie curtindo este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Vamos começar o nosso podcast de hoje. Suzana, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, também, Laís. A gente tem duas pessoas aqui, eu sei que normalmente a gente está acostumado a entrevistar uma por vez, mas a gente vai entrevistar as duas, então eu vou fazer essa troca entre a gente, vou deixar você falar um pouquinho, Suzana, depois eu deixo você falar um pouquinho, Laís, e eu tenho certeza que a história de vocês vai ser incrível aqui, vamos se emocionar, vamos ter muitas emoções aqui hoje. Então, conta pra gente um pouquinho, Suzana, da onde você vem, como foi a sua vida e a sua jornada ao longo da sua criação e esse processo até você tomar essa decisão que você tomou, o que levou você a tomar essa decisão acerca da sua escolha, da sua opção sexual, porque você nasceu uma mulher. Sim. E aí você teve esse processo onde você foi tomando essa decisão de você deixar de ser mulher para querer se tornar um homem. Como foi esse processo? Explica pra gente. Olha, eu tive uma infância bem conturbada, tive muitos traumas na infância e eu na adolescência eu descobri o desejo homossexual e vivi na homossexualidade por 6 anos, né? Mas só que quando eu vivi na homossexualidade, eu via que não era o suficiente para mim. E eu comecei a sentir a necessidade de mudar minhas vestes, cortar os cabelos. E quando eu dei o passo da homossexualidade, eu vi que não era só aquilo, que faltava algo ainda, né? Que eu não estava totalmente feliz. Ali onde eu fui descobrindo que eu não era apenas uma lésbica. E eu comecei a ter conhecimento da transexualidade. Foi bem na época da novela Força do Querer, onde eu vi a possibilidade ali que eu poderia me tornar um homem, né? E eu conversava com outras meninas que na época, que viviam igual eu, né? Só vestia igual roupinha de homem, cabelinho cortadinho. E nessa fase aí, as pessoas já me confundiam como um homem nas lojas, me chamavam de ele, eu comecei a gostar daquilo. E eu comecei já a me ver ali como um homem, né? E ali depois da novela eu já vi ali a possibilidade, eu posso ser. E onde eu fui pesquisar, e há outras pessoas que eu pensei, não, eu não sou lésbica, eu sou trans, porque meus seios me incomodam, né? E eu já queria uma possibilidade de um homem mesmo. E nisso eu já fui, né? Tentar pesquisar mais e onde eu tomei a iniciativa de tomar a testosterona para adquirir ali os traços masculinos que eu tanto queria ter a barba, engrossamento da voz, e fui ali dando passo a passo, e daí removi os seios e cheguei na masculinidade que ali eu queria. Isso durou quanto tempo, Suzana? Durou 4 anos disso, vivendo como homem. 4 anos? Sim, troquei meu nome, fiz reservista, tudo ali que um homem ele tinha direito ali, eu conquistei. Olha, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ouvir mais sobre essa história, que deve ter muita coisa aí. Sim. Mais, né? Então a gente já vai falar mais sobre isso. E você, Laís, me conta, como foi esse processo? Bom, desde o início, como eu acho que a grande maioria dos homossexuais percebeu logo na infância, né? Tinha um jeito pro lado oposto, né? Na verdade, pro mesmo lado. As minhas brincadeiras sempre foi envolvida com brincadeira de meninos, carrinho, pipa, peão, esse tipo de brincadeira. E nos meus 14 anos eu comecei a me envolver com mulheres e com homens também, né? Eu vivi a bissexualidade até os meus 18 anos. Só que no relacionamento com homem eu não tinha sentimento, né? Então, na minha cabeça eu sentia que eu não tinha nascido para aquilo.
Eu falei, eu não tenho sentimento pra manter um relacionamento com um homem. Eu tentei um relacionamento e não deu certo. Eu levei mais na amizade. Então, assim, eu tentei lutar contra esse sentimento até os meus 18 anos. Dos 18 anos em diante, eu comecei a cortar o cabelo. Antes disso, eu fazia atletismo, né? Era até atleta profissional na época. Parei em 2012, cortei o cabelo. E aí eu comecei a fazer academia, mudei as vestes. Só que eu não tinha intenção nenhuma até então de ser homem. Tinha atração por mulheres, mas não tinha intenção de virar homem. E como eu sempre gostei de academia, eu queria pegar um corpo, comecei a fazer ciclo, comecei a usar bomba, usar testosterona. E aí eu vi que eu comecei a gostar mais da minha aparência, a me aceitar mais. Por conta também da infância, a gente sempre sofreu bullying, né? Na escola, por conta da magreza e tudo mais. Então eu queria mudar um pouco o meu corpo. Eu vi que os hormônios mudaram, né? E aí eu comecei a aplicar 1 ml de testosterona a cada 15 dias. Eu vi que pessoas também faziam isso, eu comecei a me inspirar em algumas meninas que estavam fazendo esse tipo de transição, né? Só que eu não imaginava que a consequência ia ser tão grande assim. Primeiro mudou a minha voz, só que chegou um determinado ponto que eu entrava no banheiro, as pessoas falaram que eu estava no banheiro errado, aquilo me entristecia, porque eu sabia que eu era mulher. Eu falei, não, eu tô no lugar certo. Então eu ficava brava, né? E só que chegou um ponto que eu não aguentava mais, eu me sentia muito incomodada, sentia vergonha de ter que entrar no banheiro e ter que me justificar para alguém. E chegou um ponto que as pessoas olhavam para mim e não sabia definir o que eu era. Se eu era uma mulher com aparência masculina ou um homem com aparência feminina. E quando perguntavam o nome para mim, eu pensava 10 vezes na minha cabeça para poder responder. E dependendo da resposta que eu dava, se eu falava o meu nome com o qual meus pais me deram, a pessoa me olhava de baixo em cima e estranhava. Então eu passei a entender de que eu já não tinha mais uma aparência feminina e que eu teria que adotar uma identidade, passar a ter uma identidade masculina para não ter que passar por constrangimento, né? Então eu meio que... Eu não fiz acompanhamento médico, foi tudo na loucura, coisas que eu vi na internet, né? E não fiz acompanhamento psicológico nem nada, só fui fazendo o que eu pesquisei. Eu mesmo injetava os hormônios, eu mesmo corria esse risco, né? E um dos principais motivos de eu querer aplicar testosterona, continuar, é porque eu sempre sentia muita cólica. Todo mês eu tinha que ir pra Santa Casa tomar Buscopan na veia, porque minha cólica era muito forte. Isso me impedia de ir pra escola, de treinar, de ter que trabalhar e tudo mais. Isso foi mais ou menos no ano de 2014 para 2015 que eu comecei a injetar os hormônios no corpo. Aí de 2015 em diante começou toda essa transformação. Foi onde que eu chorei muito para poder assumir essa identidade masculina, porque eu não queria. Eu não queria. Tinha sentimento por mulheres, me vestia como um menino, mas eu nunca tive a intenção de ser homem. Eu passei a querer ser homem por consequência do uso do hormônio masculino. Então, na época ainda eu tava namorando, a minha ex-companheira me deu um apoio emocional, né, ali na época ali pra eu conseguir assumir essa identidade e passar a ser o Lucas que eu me chamava na época, né. Depois eu aceitei aquilo pra mim e era como se eu tivesse nascido pra aquilo. Na minha mente, a minha mente estava totalmente transformada. Eu falei, não, era isso, acho que foi pra isso que eu nasci. Eu nasci pra ser assim. Não tinha como eu nascer pra ser mulher. Olha como que eu tô. Eu tava me aceitando. Tava uma maravilha, gente. Sociedade também. Sim, ninguém percebia. Minha voz era muito mais grossa. A pessoa olhava pra mim e falava, não tem como falar que era mulher. Se eu não contasse, né? Então, assim, eu cansei de viver me escondendo tanto. Eu parei de ir em médico por conta de ter que dar o nome. Aí a pessoa chegava na hora, não chamava pelo nome que eu pedia, chamava pelo nome que estava na identidade e eu não respondia. Então, para evitar esses constrangimentos, eu evitei buscar médico, eu evitei vários lugares e chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu não tinha paz, porque eu não queria viver me escondendo. Eu nunca aceitei esse sentimento por pessoa do mesmo sexo desde a infância. Como eu disse, eu lutei contra até os meus 18 anos. Eu cheguei a ficar com raiva da primeira pessoa que pediu pra ficar comigo, uma mulher que pediu pra ficar comigo. Eu queria bater na pessoa, queria agredir ela. E passou o tempo, eu fui e fiquei. E dali em diante, eu achei que eu tinha nascido com esse sentimento. Mas, na verdade, não era. Era uma confusão muito grande na minha mente
que eu creio que seja força das trevas que trabalha. Muita gente vai me julgar por isso, mas eu não tô nem aí. Vai contra a palavra de Deus. Eu prefiro seguir o que tá lá, porque é aquilo que vai me dar a salvação. Então, assim, pra mim era uma força maior que tirava a minha realidade da realidade que Deus tinha pra mim. Mas eu sempre tive esse apego com Cristo. Desde de infância, as pessoas ao meu redor, tinha um vizinho que morava em frente à casa da minha mãe, que mora lá até hoje, inclusive, sempre falou da palavra de Deus pra mim. Quando eu tinha 12 anos de idade, ele falou pra mim que eu ia servir a Deus um dia e que eu ia ter muitas propostas na vida. Mas eu olhei pra ele e falei que não, que eu não ia colocar saia nunca na minha vida. Mas Deus tomou um caminho na minha vida lá em Londrina. Eu tava morando em Londrina nesse tempo que eu tava fazendo uso do hormônio, que teve toda essa mudança. Deus cercou meus caminhos de uma maneira, um acidente de moto que eu tive, que eu quase morri. E era como se fosse uma voz clara na minha mente falando, volta pra cidade de Lucélia. Foi lá que eu nasci, né? Lá que eu tava morando até então. E aí eu voltei, peguei minhas coisas, eu não pensei duas vezes. Eu já buscava Deus lá antes, na igreja Bola de Neve. Eu sentia essa necessidade de estar mais próxima de Cristo. Mas eu não sabia onde começar. Comecei a ir na Bola de Neve. E depois eu senti uma necessidade grande de querer me batizar. Isso queimava dentro de mim. De descer as águas, de entregar minha vida para Cristo. Não foi igreja nenhuma que me forçou. Até porque quando eu procurei a ajuda de um pastor, ele olhou para mim, dos pés à cabeça, e falou que para eu me batizar eu teria que mudar. Primeiro, que da forma que eu estava eu não poderia me batizar. Aquilo acabou comigo, eu fui pra casa arrasada, porque eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, Tu conhece o coração que eu tenho, Tu sabe quantas vezes eu lutei contra esse sentimento que é mais forte do que eu não mexo com ninguém, não faço mal pra ninguém, como que o Senhor não pode me aceitar da forma que eu tô? Como que eu vou mudar, se eu não tenho força? Só que depois desse acidente eu comecei a ir pra igreja, comecei a frequentar a congregação cristã. E ali eu vi que era homem de um lado, mulher de outro, e com a aparência que eu estava, eu me sentei do lado dos irmãos. Até então ninguém sabia quem eu era, a não ser o irmão que me levava pra igreja e algumas pessoas que eram da vizinhança que me conheciam. Então comecei a congregar, Deus começou a falar muito comigo. Primeira vez que eu pisei os pés lá dentro, Deus tomou do ancião para falar que a obra que ele tinha para fazer na minha vida ia causar espanto, que era para colocar, muitos iam colocar a mão na boca, porque era uma obra de espanto, que ele ia mudar as minhas vestes, que ele ia mudar o meu nome, que se fosse necessário ele mudaria, trocaria o meu sangue. Então eu acreditei naquilo. Eu falei, eu creio que Deus vai fazer, é comigo. E foi passando o tempo, fui ouvindo a palavra, passou uns 3 meses mais ou menos, quando foi em janeiro de 2019, teve o primeiro batismo, eu fui assistir esse batismo, e eu senti meu coração pulsar fortemente. Falei, não, eu só tô aqui assistindo, eu vou ver como que é. E quando eu me livrar desse sentimento, quando eu parar de gostar de mulher, eu vou batizar. Mas a gente pensa dessa forma, mas não é desse jeito que acontece, né? E aí, assistindo ali o batismo, umas 3 pessoas já tinham se batizado. E aí Deus falava assim na boca do irmão que presidiu o culto. Tem uma pessoa aí no banco que Deus já livrou da morte. E tem uma obra parada na sua vida que Ele quer dar continuidade. E para que essa obra aconteça, eu preciso que você dê o primeiro passo. As águas estão aqui. Eu vou chamar mais um hino e você vai sentir no coração, essa pessoa está resplandecendo no banco. Eu não vou apontar para quem que é, você vai saber que é com você. E falava desse jeito. E naquilo meu coração saía pela boca e eu ficava contendendo com Deus. Falava, Senhor, eu não vou. Olha a forma que eu estou. Enquanto o Senhor não me mudar, eu não desço as águas. Porque coava na sua cabeça a voz do pastor dizendo, você não... Exatamente. Traumatizou. Exatamente. Isso, ficou forte. E aí eu não aguentei ficar no banco. Eu não aguentei, meu coração pulsou de um jeito que eu levantei, entrei lá no vestiário, os irmãos me receberam chorando, ninguém sabia quem eu era até então. Cheguei nas águas, o ancião que estava lá perguntou para mim se eu era dali, pediu para eu ficar firme que Deus tinha uma obra muito grande para fazer na minha vida. Ele falou assim, olha, fica firme, que Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, porque foi você que Deus me mostrou sentado resplandecendo ali no banco. Aquilo caiu um jugo das minhas costas, um peso, aquela cruz que eu carregava de não ser aceita por Deus caiu por terra ali. Então ali eu vi que Deus estava me aceitando, Ele me queria, diferente do que o pastor me disse, né? Então eu desci as águas, voltei, quando eu tô saindo, eu escutei ele voltando para a Irmandade falando, Irmandade, Deus não faz acepção de pessoas.
Deus me mostrava esse rapaz sentado ali no banco. E Deus mostrou para ele até onde ele queria. Se ele quisesse, ele poderia ter revelado como mulher. Mas talvez se tivesse revelado como mulher, o homem, o pastor como homem, né, o ancião como homem, poderia não ter barrado o batismo, né? Poderia, porque pode acontecer a pessoa, né, ficar um pouco meio... E muitos, depois que ficaram sabendo do meu batismo e que sabia que era uma mulher, muitos começaram a se escandalizar. Se escandalizaram. Alguns me receberam com amor, me abraçaram, mas dava para contar nos dedos de uma mão só. Ainda faltava dedo. E foi uma luta muito grande para permanecer. Porque o pessoal, na maioria das vezes, principalmente no nosso caso, tem pressa na conversão. E as coisas acontecem da forma que Deus quer. Sim. Né? Não da forma que o homem determina. Sim. E ele passa por cima de doutrina. De homens, doutrina. Ele passa por cima de tudo. Porque Deus já se usou de situações que é abominável até então, que tá na palavra, pra eu poder estar dentro do lugar que ele queria que eu estivesse. No caminho pra me guiar pro caminho que ele Que naquela época foi na igreja de congregação cristã. Exatamente, exatamente. Então, assim, muitos não gostaram de receber a notícia e ficaram onde já se viu uma mulher sentando no banco dos homens, o ministério não tá vendo isso. E Deus, por sua misericórdia, toda vez que eu chegava na minha casa, eu dobrava meu joelho, orava a Deus, falava, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor requer de mim? Faça em mim a tua vontade. Eu tô aqui, eu quero salvar a minha alma. Na época eu namorava, terminei um relacionamento de 3 anos, que pra mim foi muito difícil, que eu terminei gostando muito. A pessoa não entendeu muito bem, né? Não aceitou muito bem. Namorava uma menina. Isso. Ela é de uma família cristã e Deus se usou dela no começo do relacionamento pra falar que a gente não ia ficar muito tempo junto. Então, assim, Deus permitiu, porque foi através dela que eu senti um desejo muito grande de buscar Deus. Sim. Pela postura dela e da mãe dela. A mãe dela é cristã até hoje. Ela não tá no caminho, mas tem a palavra dentro do coração. E eu lembro que quando eu pedi ela em namoro, na época, ela falou assim, eu sinto que eu vou fazer parte da sua vida por um tempo e depois eu vou ter que deixar você seguir. E aí, depois do meu acidente, que veio aquela voz falando pra mim voltar pra Lucélia, eu tava internada, esperando vaga pra cirurgia, né? Ela falou pra mim que sentia que o amor que tinha por mim não tava tendo mais. Que era só um querer bem. E aí ela me contou uma revelação que a mãe dela teve logo no primeiro ano de namoro nosso. Que era como se fosse uma corrida de barco, e nessa corrida a gente tava atrasada. Enquanto eu tava indo pra corrida, ela tava procurando um sapato, e aí ela saiu atrás de mim, só que eu já tava no barco indo embora. E no que o barco tava indo, ela foi atrás de mim, caiu numa areia, essa areia começou a se mover e ela começou a descer. E a mãe dela, lá no sonho, foi atrás dela, ajudou, tirou ela daquele buraco e o meu barco sumiu. E eu não estava como Lucas, estava como Laís, era uma menina na visão. E ela chorando falava pra mãe dela, poxa mãe, ela nem me esperou. E ela falou, filha, fique em paz, que o que você tinha pra fazer você já fez, agora você tem que deixar ela seguir. Então assim, Deus se usou desse relacionamento pra me aproximar dele, pra iniciar a obra na minha vida. Então assim, a gente não pode querer colocar a regra na forma que Deus trabalha. Perfeito. Né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias. Tem bastante coisa. Vamos trazer mais. Agora deixa eu falar mais com você, Suzana. A Laís, ela contou um pouco ali das experiências dela, né? Acerca de como que foi esse processo a nível de relacionamentos. Na época que você se posicionava como homem, você também teve relacionamentos? Como foi esse processo? Porque no caso dela, ela, né, usou os hormônios e tudo mais. Você também falou que chegou a usar. E no caso dela, ela teve bastante dificuldade com relação à sociedade, né? A sociedade, de certa forma, direta ou indiretamente, acabava impulsionando ela ainda mais a se tornar um menino. Isso. Né? E existia essa luta interna dentro dela, essa briga de, não, mas espera aí, eu não quero ter esse sentimento, mas as coisas ao redor me impulsionam pra isso. Era assim com você também? Não, comigo eu desejei mesmo adquirir tudo que era de homem. Eu quis ser homem. Era algo que eu queria muito mesmo. No caso dela, foi a consequência que levou ela, né, a transicionar. O meu não. Eu já queria mesmo identidade masculina.
E como foi esse processo ali durante esse período onde você se posicionava e você tinha essa decisão tomada durante esses momentos? Assim, era uma vida normal, de um homem normal mesmo? Porque uma coisa é a gente ter o sexo biológico. Sim, e a forma, né? Outra coisa é a gente ter o sexo biológico e estar em outra forma, né? Sim, externa. é uma turbulência muito grande, Isso, né? como que é isso? Pra mim, assim, como que era algo que eu queria muito, então eu, né, tomava tapa na cara ali, mas estava ali gostando, porque era uma aparência que eu queria, que eu quis ter, né? Mas eu sofri muito pressão psicológica, ainda mais no início, eu sofri demais. Chegou assim, dias de ter muito, assim, depressão, né? Você teve depressão? Sim. Diagnosticada ou algo que você deduziu? Algo assim, que eu deduzi mesmo. Tá. E eu me identificar como um homem e ter que provar pra todo mundo que você é homem, seus amigos, a família, falar pra você não é homem, não aceitava o seu nome, que eu coloquei o nome de Edward, e foi muito difícil a eles aceitar, a me chamar, a me respeitar como homem, né? E eu falei assim, eu sou homem, pronto, e acabou. E as pessoas saber que não era e ter que engolir seco ali que eu era homem. Então, no começo eu sofri demais, mais do que eles, né? Eu creio, porque eu sofri demais. Quando alguém me chamava de ela, pra mim era um tapa na cara que Deus o livre. Aí foi muito, muito difícil mesmo. Pra minha mãe, eu peguei muito pesado com a minha mãe. A minha mãe chamava eu de Suzana, eu ignorava, eu fingia que eu não ouvia. Cheguei ao ponto de falar pela mãe, chama eu de Satanás, mas não me chama de Suzana. Não fico arrepiado de falar. Mas essas palavras duras eu disse pra minha mãe. E depois eu me arrependi tanto, né? E a minha mãe, por amor a mim, chegou numa fase ali que de tantas pessoas ali aconselhar ela, né? Aceita que é melhor. Ela chegou ao ponto de me defender se alguém me chamasse de ela ou de Suzana, assim, não, é ele. Você vê o que o amor fez. Ela aceitou por amor. E o nosso relacionamento, na fase que ela não aceitava, eu evitava ao máximo conversar com a minha mãe, porque era desapontamento na certa. E eu de barba ali, ela falando que eu era a princesa dela. Então aquilo me enchia de ódio, eu tinha raiva dela. E depois que ela me aceitou, assim, foi tão bom, porque eu tinha mais liberdade, né? Minha mãe não aceitava se eu levasse, né, uma mulher para casa, e eu ficava muito chateada, porque assim, por que os outros podem? Só porque eu fiz uma escolha diferente, por que a senhora não deixa eu trazer minha namorada aqui? E com o tempo, né, os irmãos, meus tios aconselhando ela também se aquebrantou e aceitou eu levar a companheira em casa, né, por amor. E não foi fácil, mas, né, e depois de toda essa destransição aí, né, pude dar tanta alegria para ela, coisa que eu nunca imaginei, né, foi a minha destransição, que eu tinha uma convicção tão grande, é isso mesmo, bati o pé, nunca vou voltar atrás, e, né, hoje estou aqui, como você está vendo. O que você acha que lá atrás fez com que você tomasse essa decisão dessa transição, né? Porque isso você acredita que foi desde pequenininha? Com quantos anos você percebeu que você não teria uma vida de uma menina, mas que você teria uma vida de um menino? Olha, desde pequenininha eu tive bastante traumas, né? Tive bastante trauma na infância. Quais traumas você teve? Olha, eu tive um abuso, que eu não gosto de falar disso. O meu pai era muito ruim pra mim, assim, pras mulheres. Ele tinha um preconceito horrível, assim, entre mulheres. As mulheres não podiam estudar, as mulheres não podiam sair. Eu já cresci vendo ali que ser homem era bom, que era bom. As minhas irmãs mais velhas não foi estudar depois de adulta, porque era só os homens da casa que podia, entendeu? Então aquilo era pra mim, eu já cresci vendo que ser mulher era ruim. E depois do abuso que eu tive, eu tinha trauma de homem, eu via homem como perigo pra mim, e hoje eu creio que foi baseado nessa infância turbulenta que eu quis ser homem como defesa. Entendi, eu me conecto com você. Aos 10 anos de idade eu fui abusado sexualmente por um vizinho. Meu Deus. Um vizinho, ele me levou pra casa dele, me oferecendo um brinquedo. E eu fui, eu queria brincar, eu queria um brinquedo. E quando eu cheguei nessa casa, ele me colocou num porão, e lá naquele porão ele me abusou sexualmente. Meu Deus. E eu saí desse lugar, não contei pra ninguém,
Nem meus pais, nem minha família, nem ninguém foi saber disso. E eu também não contei pra ninguém sobre isso. Eu revelei isso recente. Mas isso a gente não conta porque é uma dor muito grande. A gente não quer cutucar naquela ferida. Total, a gente é uma criança. Sim. O que uma criança entende não e tem consegue defesa, né? lidar, exatamente. Como que ela consegue lidar com isso? E no meu caso, eu fui ameaçado. Ele falou, ó, se você falar pra alguém, você vai sofrer. É sempre assim. É uma pressão Meu Deus. psicológica Faz a muito criança se sentir grande. culpada ainda. Exato. E era assim que eu me sentia. E o que aconteceu foi que eu me tornei uma criança muito rebelde. Porque o que acontece é que a gente fica com esse sentimento, com esse sofrimento dentro da gente, que pra dentro da gente é um turbilhão. Sim. Mas fora da gente, as pessoas não conseguem perceber. E uma criança de 10 anos? Então, isso começou a gerar um comportamento rebelde. Sim. Então, eu comecei a não querer ir mais pra escola. Eu comecei a ir mal na escola. Só se esquivando. Só me esquivando. Eu queria me afastar da sociedade, né? Então, é mais ou menos um grito por socorro e desespero, só Sim. que em silêncio. É isso, é um grito de socorro e desespero em silêncio. Então, os meus comportamentos, eles começavam a falar pelos meus sentimentos. Eu não sei se foi com você assim, mas comigo foi. Eu não criei repulsa, né? E não tive esse movimento contrário, porque eu não tive essa influência que você teve. Porque você teve uma influência no sentido de mulher não vale o quanto um homem vale. Sim. Portanto, eu só vou ter valor se eu for um homem e não se eu for uma mulher. Porque olha como as mulheres são tratadas. Sim. Olha como que... E aí, com o abuso que você teve, se intensificou. Sim. E o medo era grande demais, né? O medo que causa, né? Você tinha medo. E cresci Medo com dos aquele homens. medo. E cresci com medo, sempre sozinha no colégio. Eu era que ficava isoladinha no fundo, não me tornava com a galera. Fica introspectiva Sim, total. sim. E arredia aos toques, a aproximação, principalmente Isso. por homem. Quando o homem vinha se aproximar, provavelmente você ficava arredia, porque relembrava Sim. do episódio do abuso. E isso foi só na fase adulta que você foi lidar com isso, né? De falar. Sim. Eu também, aos meus 21 anos de idade. Mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, gente, porque grande parte hoje dessas transições vem por consequência de abusos, Exato, tá? eu já ouvi A muito gente isso. não pode ignorar isso, por mais que a gente tenha os movimentos que a gente encontra aí, que são os movimentos LGBT, Que ia mais. que ia mais, né? Desculpa, gente, não... Mas a gente sabe que grande parte dessas decisões que são tomadas são por consequências de Isso é abuso. As pessoas não falam e vão fazendo essa transição por conta dos impulsos. Um refúgio ali, né? Exato. E uma vez que você começou a perceber que esse era o movimento que você queria fazer e você começou a fazer, na sua família, você tinha alguém que era cristão, alguém que de alguma maneira teve uma influência para te trazer essa reflexão sobre a questão da espiritualidade? Ou foi alguém de fora que falou para você? Como que foi esse processo de você ter esse encontro com Deus? Então, toda a minha família já vem de berços cristãos, né? Então, eu já cresci ali na igreja, mas aí eu afastei e quando na fase que eu tava vivendo dessa forma, e eu não aceitava ninguém falar nada pra mim. Se vim falar que é pecado, eu ignorava, não tinha conversa comigo. É isso mesmo que eu sou e acabou. Não dava liberdade pra pessoa, você tá pecando. Minha mãe tentava aconselhar, isso aí vai te levar, né, pro inferno e tudo mais, mas eu não queria saber. Eu não dava espaço pra ouvir. Então, eu tive um encontro com Jesus através, né, de uma dor que eu tive, né, e busquei ali sozinha na internet, ali por orações. Sozinha. Entendi. E desculpa perguntar, se puder falar, fala. Se não puder falar, não fala, tá tudo bem. Essa pessoa que abusou de você era cristã ou não? Não. Não era. Menos mal, né? Porque a gente encontra... Eu acho que eu não lembro se eu tinha uns 10 ou 11 anos e esse homem já era adulto. Já era adulto, mas não era cristão. Não. Tá. Isso ameniza, porque daí você tem menos repulsa pela questão da religião, da espiritualidade. Sim. Porque algumas pessoas, elas passam por isso no ambiente religioso, né? Isso. Então esse tipo é mais complicado. Eu morava no sítio e esse homem tava passeando ali. Ele tinha família dele que morava no mesmo bairro que nós mora ali até hoje. E ele tava passeando e isso aconteceu. Entendi. Tava passeando. Ele te abordou e pronto.
São momentos desafiadores, experiências traumáticas e que, na verdade, naquele momento você acabou não buscando nenhum suporte terapêutico, psicológico, nem espiritual. O meu medo era de contar pro meu pai e minha mãe que eu ia ainda apanhar, porque, né, isso era tão rigoroso, então aquilo eu escondi pra mim. Por que você tava andando, onde é que você tava? Porque às vezes a criança se sente culpada porque ela tava no lugar errado, que não devia estar, e vai ter... Meu pai não deixava nem sair de casa, então se eu falasse... Saiu de casa. Aconteceu isso porque você saiu de casa, agora você vai apanhar. Então, quer dizer... Isso mesmo. Uma opressão por todo lado. Era isso que ia acontecer. Olha aí, tá vendo só como é que é as coisas. É uma situação complicada, mas assim, você disse que você conheceu sozinha, né? A Deus. Você foi lá pra internet. Sim. Como foi esse... Eu tava morando em Curitiba e eu tava passando por um perrengue emocional muito grande. Eu tava numa tribulação que era só Deus na minha causa, e eu nunca precisei de tomar remédio, e naqueles dias eu tinha que tomar remédio pra me dormir, e tinha que tomar remédio pra me conseguir controlar minha mente, pra me conseguir trabalhar. E aqueles dias eu clamava muito a Deus. Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu tava passando por aquela tribulação ali, e naquele momento Deus, assim, não me atendeu nas orações, porque eu continuei na tribulada, mas só que eu orando todo dia ali, várias vezes no meu trabalho, eu tinha que me trancar no banheiro, chorar e, Senhor, me liberta, por favor. E naqueles dias, caiu minha ficha, mas o que tá acontecendo comigo? Eu tô buscando Ele agora porque eu tô desesperada? Por que eu só busco a Deus no desespero? Foi ali que caiu a ficha. Por Deus não é obrigado a me atender agora porque eu quero, né? Aí caiu a ficha ali assim, não, eu preciso de disciplina, eu preciso orar todo dia, eu preciso de Deus todo dia. Independente de eu estar com tribulação ou não, eu quero ter um compromisso com Deus também. Não é só com o meu trabalho, eu tô aqui todo dia, pontual. E ali eu tomei aquela disciplina. Eu vou orar todo dia, nem que seja pouquinhos minutos por dia, eu quero ter um compromisso com Deus. Porque nessa hora eu precisei dele no desespero, né? E aconteceu o que aconteceu. E ali eu comecei a acompanhar o Antônio Júnior nas orações, todo dia. Assim, de manhã, à noite, à tarde, quando dava tempo no trabalho, eu estava ali assistindo as orações dele. Mas só que eu não queria mudar. Eu só queria orar todo dia. Eu queria continuar do jeitinho que eu estava. Como um homem trans. Isso. E que conforme eu fui escutando aquelas orações dele ali diário, e a minha cabeça foi virando um reboliço. Pensei, meu Deus. E pouquinhos dias antes, eu bati o pé com um casal de amigo meu. Eu lembro como que se fosse agora. Eu pensei, eu nunca vou me arrepender. Eu tinha certeza quando eu tomei essa decisão. Olha o que eu fiz, né? Tirei meus 6, eu tinha certeza do que eu queria. Rapaz, poucos dias depois de eu ali orando, era como se as escamas fossem caindo. Eu pensei, não, eu não sou homem, não. Deus não me fez errada, não. E eu preciso voltar. E eu sou mulher. E eu quero ser a mulher que Deus me fez. E ali eu peguei firme na oração, Senhor, eu quero ser a mulher que o Senhor me fez. E eu te peço, Senhor, um milagre na minha vida, porque eu vou voltar a ser a mulher que o Senhor me fez. E ali, eu clamando e pedi aquele milagre para transformar. Mas só que eu não sabia aonde ia parar aquilo, porque as pessoas me desanimavam, assim, como você vai voltar? Ó, né, o teu físico, o teu rosto. E ali eu fui fazendo pesquisa. Alguém nessa vida já fez essa transição. Não é possível que eu seja a primeira, né? Eu preciso de ajuda, porque para saber o que vai voltar, o que não vai voltar da minha aparência. E foi nessas buscas que eu encontrei o pastor Flávio. Onde Deus fez ali, Deus usou o Flávio na minha resposta de oração, onde eu procurava um milagre para Deus. Senhor, eu quero meu seio de volta, quero tirar essa barba. Foi essa oração que eu fiz para Deus. Cheguei até a jogar em luta fácil para me conseguir dinheiro para tirar os seios. Olha. E Deus trouxe o Flávio para fazer tudo aquilo que eu orava e pedia em oração. Muito bom, muito bom. E você, Laís? No momento que você toma essa decisão de... Como que vocês chamam? Transição e destransição. Isso. Né? A Suzana, ela removeu os seios. O pessoal não consegue ter uma noção de como era a fisionomia de vocês, porque eles estão vendo vocês já transformadas, né? Então, a gente vai fazer aí umas artes aí boas para vocês entenderem e compreenderem como que é, porque o que choca realmente a sociedade
é essa transformação, né? E a fisionomia que muda, porque quando a gente olha pro antes e depois, é muito aparente, realmente a forma é muito convincente de que realmente a pessoa ou é homem ou é mulher, né? Isso é verdade. E aí, vocês tomam essas decisões, vocês tomam a decisão de destransicionar. Como que era? Você fez a remoção de seio também? Não. Como que foi esse processo? Foi só o uso do hormônio mesmo? Corte de cabelo? Sim. Teve barba? Como que foi essa parte? A questão da barba, eu nunca tive tendência a ter pelo, né? Tá. Então eu comecei a fazer uso de minoxidil. Passava minoxidil todo dia e aí começou a crescer. E em relação ao seio, eu tive proposta para poder remover, sem custo nenhum. Mas eu tinha medo, Já cheguei a falar várias e várias vezes que eu não me via gerando. Só que lá no fundo eu queria formar uma família. Então eu tive medo de remover o seio e depois me arrepender. Então, como eu já fazia academia, eu comecei a fazer bastante exercício peitoral, para poder sumir a gordurinha do seio e diminuir o máximo que eu pudesse. E aí eu comecei a usar faixa. Tem foto minha sem camisa que o pessoal fala, mas e o seio, ela removeu? Não removi. É tudo ângulo de foto e academia. Então, assim, eu não cheguei a tirar, porque eu não sei, acho que algo dentro de mim dizia que eu não ia permanecer daquela forma. Que um dia eu ia mudar. Mas eu não tinha esperança. Eu olhava pra mim no espelho e falava, eu não tenho mais esperança, não tem como mais eu voltar atrás. Nesse ponto que eu cheguei, não tem condição de eu voltar atrás. Vou ficar o resto da minha vida sendo assim. Pra mim, eu achava impossível. Até o dia que Deus me tocou fortemente mesmo pra querer. Porque a partir do momento que a gente quer dar essa liberdade pra Deus agir por intermédio do Espírito Santo, Ele trabalha em tudo. E eu falava, Senhor, muda em mim tudo que for necessário, não deixa resto. Para as pessoas olhar pra mim e ter dúvida do que eu sou. Eu não quero passar por isso de novo. Da pessoa olhar pra mim e ter dúvida do que eu sou. Então, faz milagre na minha vida. O mesmo milagre que ela pedia, eu pedia também. E foi passando o tempo. Tudo que eu podia deixar de fazer, que estava no meu alcance, eu deixava. Eu cheguei a tirar certidões, tudinho, para poder mudar os documentos, certidão de nascimento, tudo. O que eu pude fazer que dava, eu tinha feito. Mas eu cheguei a tirar todas as certidões, só faltava levar no cartório. Só que eu passei por tanta coisa, muita luta para chegar até onde eu estava ali, que era já na presença de Deus, embora ainda estava naquela situação, que na minha cabeça veio assim, você caminhou um deserto até agora para chegar aqui. Se você der esse passo, você já se batizou, você sabe se é da vontade de Deus você permanecer dessa forma? Porque na minha cabeça eu podia servir a Deus do jeitinho que eu tava. Com aquela aparência, porque eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca fiz nada, né? Ajudo as pessoas. É o que muita gente já veio falar comigo, me questionando. Então ele me aceita. Eu nunca traí, não. Traí sim, mas não nesse último relacionamento que eu tive. Né? Eu não tava traindo, tava vivendo tudo uma maravilha. Mas eu falei assim, então acho que Deus me aceita da forma assim que eu tô, né? Que eu posso permanecer desse jeito. Só que eu falei, se eu tiver que caminhar um outro deserto, se eu mudar esse nome, essa documentação toda, pra chegar nesse mesmo ponto que eu tô aqui. Aí entrou um temor dentro de mim, que eu deixei a papelada tudo de lado. Parei com a aplicação dos hormônios naquele mesmo dia. E aí eu fui pedindo pra Deus me libertar, me limpar, porque eu não queria mais. Então assim... o meu corpo foi voltando a ter curva, o seio foi voltando a crescer, que já não conseguia mais esconder com a faixa, e eu continuei congregando. E chegou um determinado ponto em que toda vez que eu pisava o pé na igreja era como se todo mundo virasse pra mim, pra me olhar. E eu pegava pessoas cutucando, falando. No processo da destransição. Isso. Eu já cheguei a ver pessoas comentando que não podia deixar eu me envolver com as irmãs lá dentro. Mas não pode deixar de se envolver com as irmãs. A pessoa tava na carne, né? Todo mundo tá sujeito ao erro, né? Então assim, eu falei, bom, perdoa, Senhor, porque eu tô aqui pra buscar salvação e não pra buscar mulher, porque o que eu mais tenho lá fora é mulher. E eu acho que isso é importante, o que você tá falando, porque... Às vezes, assim como o mundo lá fora te pressionava acerca de você se posicionar, se você então se decidiria ser homem ou mulher, dentro da igreja
você também estava tendo essa pressão, mas você conseguiu lidar com essa pressão Sim. com flexibilidade, com domínio próprio. Foi misericórdia de Deus mesmo, porque assim... Tinha tudo pra sair, né, na verdade. Tinha. O que eu passei, até o mesmo ancião lá que me batizou, ele correu o risco de perder o ministério dele por conta do meu testemunho. Por quê? Eu me batizei em janeiro, eu permaneci por mais 7 meses depois do meu batismo ainda do lado dos irmãos. Então era como se eu não tivesse liberta, né? Deus estava fazendo esse processo. Total. Porque a palavra de Deus fala que a vereda do justo é semelhante à luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o povo não tem essa paciência para esperar ser dia perfeito. E até o dia que a gente tombar na terra, né? A gente tá nesse processo, total, né? De limpeza, é uma coisa aqui, perfeito. Outra ali. Então assim, tem a pressão da igreja sim, porque eles têm pressa no milagre, que é que as coisas aconteçam tudo da maneira deles. Mas também a gente tem que entrar com foco em Jesus Cristo. Eu entrei ali determinada que era a salvação da minha alma. Então poderia vir pedra de tudo quanto é lado. Isso acontece em qualquer denominação. Que tem muita gente que vai criticar, mas a congregação é amor. É amor sim, não tô falando que não é. Mas em qualquer outra denominação acontece o que aconteceu comigo lá. De eu, muitas das vezes, não ter sido abraçada da maneira que eu queria. Porque acontece sim de pessoas entrar, que eu já ouvi, de buscar uma igreja evangélica, tanto gays, travestis, lésbicas, enfim. E o pessoal ter essa pressão e acabar a pessoa saindo. Ou uma palavra mal falada e a pessoa acabar jogando tudo pro ar. Mas a gente tem que entrar com foco em Jesus Cristo, porque senão a gente não permanece em doutrina nenhuma, em igreja nenhuma. Então eu coloquei o Senhor como meu foco e toda vez que eu pisava o pé lá dentro, eu olhava para Cristo, ia lá para ouvir a palavra. Deus falava fortemente comigo: fica firme, eu quero a tua estadia dentro da minha casa. Eu vou fazer um milagre, quem vai te mudar sou eu, não é o homem. Falava toda vez, até um dia que eu não aguentei mais. Eu lembro de eu ter dormido e eu sonhei que eu tava num lugar, era um vazio. E naquele lugar eu falava assim: Senhor, tu falaste com Moisés através de uma sarça. Tu falou com Jó através de um rodamuinho. Tu tirou Lázaro da sepultura depois de 4 dias, Senhor. E eu? O Senhor não vai fazer esse milagre na minha vida? Eu não aguento mais. E aí uma voz bem calma brandou falando: eu vou fazer um milagre, minha serva. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus e ele me chamou de minha serva. Eu ainda estava como um homem ainda, né? Então ali eu fiquei em paz. Só que de certa forma eu tinha essa tribulação comigo, essa guerra, porque as roupas que eu vestia para ir para a igreja já me incomodava. Eu cheguei a usar terno, Deus preparou camisa, porque eu não tinha camisa, não tinha roupa para ir para a igreja. O pessoal se vestia muito bem, se veste muito bem, né, dentro da igreja, e eu queria estar vestida muito bem. Eu não tinha essa condição de comprar roupa. E Deus preparava camisa na condição que eu estava. Então tudo que estava no meu alcance de fazer, eu fazia. Aquilo que não estava no meu alcance, eu pedia para o Senhor me dar condição, que daí eu dava o passo. Até que chegou um determinado ponto que Deus requereu de mim, de eu passar a sentar do lado das irmãs. Só que eu olhava no espelho e ainda via o rosto masculino. E aí assim, eu já tinha parado de cortar o cabelo, né, deixado de tomar os hormônios. E veio um desejo muito grande de colocar trancinha, né, essas box brides, né, que o pessoal coloca. Só que eu não sabia se era da vontade de Deus ou não, porque... falei, se for pra eu passar aqui e beber esse cálice amargo, eu vou beber. Será que é da vontade de Deus essas tranças? Será que eu não vou ter que sofrer mais um pouquinho? E aí eu dormi, Deus me deu uma revelação. Eu não vou contar em detalhes porque é muito grande, né? Mas resumindo, Deus mostrou que as tranças que eu usava era uma adaptação para o que eu precisava fazer, que era passar pro lado das irmãs. Então aí eu fui, na certeza, coloquei as tranças, e quando eu olhei no espelho eu vi que realmente tinha mudado muito a minha aparência, por isso que tava aquele... o pessoal reparava demais em mim. E aí eu falei assim, não, agora se Deus me der condição, eu levanto lá na hora do testemunhança e vou agradecer a Deus por essa força que Ele me deu de estar dentro da casa dele, sentando do lado das irmãs. E assim foi. E quando aconteceu, no finalzinho do culto, no último hino que cantou, Deus batizou minha alma com a promessa do Espírito Santo, em evidência de novas línguas. Então, para mim, ali caiu outro jogo, que mostrou tanto para mim quanto para a igreja de que Deus me aceitava sim, que Ele me queria ali sim, que eu fazia parte do rebanho dele sim. E uma pregação antes, numa quinta-feira, ele falava, através do servo de Deus: eu vou colocar em você um selo para você saber que você é propriedade minha. Aí na próxima semana ele me batizou com a promessa do Espírito Santo. Nossa, muito bom.
Excelente, glória a Deus por isso. É muito importante, né, a gente olhar para o processo. Eu vejo que as pessoas, como você falou, Laís, as pessoas têm pressa. Tem. Tipo, só que elas não têm noção da dificuldade do processo. Exato. Do perigo, né? Exato. Dá aquela pressão, né? Ela poderia ter se afastado. Né? Total. É que já passou várias vezes pela minha cabeça tirar a própria vida. Que o Total. diabo soprava muito na minha mente. Você pensou? Várias vezes. Você pensou, Suzana? Eu tenho Não. até marca no corpo, só que eu cobri com tatuagem. Sério, de tentativas? É. Você chegou a tentar. Passar Entendi. facas. Chegou o ponto assim de eu desejar minha morte, mas de eu tirar minha vida nunca. Não. Mas isso antes de eu chegar na igreja. Sim. Depois não, depois eu tava firmada em Cristo, então, Você já estava ali preparada para o processo. pras pedradas. Deus já tinha se preparado. Mas nesse processo de não aceitação, o que eu vejo, né? Hoje, dentro do suporte de auxílio mental, existe muito essa questão de aceitação. Né? Sim. Então, olha, não, você tem que aceitar esse sentimento. E eu entendo que esse movimento que muitos profissionais auxiliam as pessoas a terem de aceitação é justamente por conta desse esgotamento emocional. Porque na cabeça deles é melhor você aceitar e você não fazer nada contra a sua vida e você não ter nenhum tipo de reação química e até mesmo nenhum tipo de efeito colateral no seu corpo, porque se você aceitar, você vai se sentir melhor. Só que ao mesmo tempo, você falando, durante o momento do processo dessa destransição, a pressão vem. Vem. Só que essa pressão, ela vem para que se possa agora ser aquilo que nunca deveria ter deixado de ser. Exatamente. Então, a gente vê que existem ciclos ali, existem fases, né, onde a pessoa, primeiro, ela se enxerga de uma forma, aí ela diz, não, eu não quero ser essa forma, eu quero ser a outra forma. E aí, no processo de destransição, vem tudo de novo. Sim. Porque agora vem todo esse sentimento de destransição para você voltar a ser o que era, só que o problema é que vem a cobrança e a culpa da sociedade de, mas peraí, você não bateu tanto que você queria ser, você não estava tão segura que queria ser esse, e agora você vai voltar? E ao mesmo tempo a igreja, né, a igreja denominacional, chega e começa também a colocar pressão no sentido de, não, mas espera aí, você precisa ser o que você era para que você possa, então se aceita aqui. Como que vocês enxergam agora, olhando para as pessoas que estão nesse processo também, assim como vocês, de destransição e dificuldade de voltar ao seu estado original, de voltar a fazer essa destransição e voltar a ser quem eles eram, porque deve ter muita gente passando por isso, não? Sim. Fala um pouquinho, Suzana, o que você pensa o que você gostaria de dizer para a Suzana lá atrás que está tomando essa decisão de destransição, agora conseguindo ter passado por tudo que você passou? Para quem está iniciando a transição, eu consideraria não precipitar, né? Porque eu fui precipitada, fiz tudo errado, tomei hormônios por conta própria, né? E sem saber fazer exame, que você tem que fazer uma lista de exames para você tomar hormônio, né? Que você vai jogar uma bomba para dentro do seu corpo. Para fazer a cirurgia, é necessário um laudo psicológico, né? Ou psiquiatra para garantir que você está ciente ali do passo que você está dando. E eu extrapolei isso. Não fez? E eu fiz, mas eu comprei o laudo. Entendi. Fiz tudo irregular. Então, é o aconselhamento que eu dou para a pessoa fazer ciente como médico, né? Se for para fazer, né? E para destransicionar, ter muita perseverança, né? Porque não é fácil, mas para mim eu achei mais fácil destransicionar do que transicionar. Foi mais fácil para Foi você? bem mais fácil. Processo de transição Foi muito difícil. é mais Eu doloroso que sofri demais da destransição. conta. Então isso é um bom sinal para quem está no processo de Sim. destransição. Isso, porque vai não tem preço você viver a verdade. Você voltar para a tua origem, né? Então, para mim foi mais rápido e foi bem mais fácil. E para você? Também porque Jesus, ele fala, né, que se a gente tiver aflição, pra gente recorrer a ele. Então, já que a gente iniciou essa jornada com Cristo, o fardo já se torna mais leve.
Então é muito mais tranquilo, apesar de ser bastante turbulento, porque não é nada fácil, né? Mas Deus, ele dá toda a condição. E tem muita gente que pergunta mesmo, como que tá sendo entre as pessoas, como que foi entre as pessoas que te viu voltando? Como que você sentiu? Eu falei assim, eu simplesmente, eu fiquei um pouco acanhada, eu fiquei pensando, falei, como que eles vão me ver agora? Apesar, é muito louco, né? Porque você tá fazendo o certo, se sentindo envergonhada por tá fazendo o certo. Exato. Verdade. E aí fala, mas eu nunca vesti roupa de mulher, como que vai ser isso? Como que eu vou me sentir? Mas até nisso, Deus trabalhou dentro da minha mente, que a primeira vez que eu coloquei uma veste feminina, parecia que eu já usava há muito tempo. A questão da saia, principalmente, eu nunca havia usado saia na minha vida. Fui usar em 2019 só. Né? E aí, eu sempre falo pra pessoa, que quando a pessoa me pergunta, né, como que age, eu falo pra continuar mantendo o foco em Jesus Cristo, porque pedrada vai vir, pessoa pressionando vai ter. Muitos de dentro da própria casa e dentro da família não vai crer no teu processo, vai achar que você vai voltar atrás. Os seus amigos que você tinha vai estar torcendo para você cair, porque muitos lá vai te dar prazo. No meu caso foi, vamos ver até onde ela vai. Tem gente que vai morrer esperando, se depender de mim. Né? Porque muitos dão prazo, não vai demorar muito, vai voltar atrás, não sei o que, vamos ver até onde vai. Não pode dar ouvido para essas vozes. E se livrar de tudo quanto é amizade. Eu tinha vício, né? Eu cheguei a ser usuária de maconha por 9 anos. Nem muita gente da minha família deve saber, minha mãe ficou sabendo por pouco tempo. Entendeu? Então eu não deixava transparecer. Sim. Mas era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade. E assim, se acontecer de cair, levantar, se humilhar, porque Davi, no passado, ele errava, mas ele se humilhava. Ele buscava a humilhação, né, nos pés do Senhor. Se humilhar e continuar o percurso. Porque o diabo vai falar assim, aí, tá vendo? Agora você não tem mais jeito. Não adianta, você não serviu pra isso. Eu falo porque eu passei por isso. Eu terminei meu relacionamento 5 meses depois de batizada, no final do ano. Acho que ninguém sabe disso, tô contando agora. Eu acabei caindo. Tanto com a maconha, uma vez, tanto com a ex-namorada. Então, assim, depois disso o diabo ficou na minha mente, de que eu não teria salvação, de que eu não estava liberta. Era ele tentando me trazer de volta. Só que eu falei, não, eu sei quem me chamou. E eu não quero isso pra minha vida. Né? Então, quando Deus me selou com a promessa do Espírito Santo, foi uma força ainda maior que eu tive de lutar. Então, desde então, eu tô na presença de Deus. Não voltei mais atrás. Teve só aquela recaída e não Só aquela recaída e não tive mais, graças a Deus. E você, teve recaídas? Não tive, graças a Deus. Foi uma decisão e ponto. Eu terminei ali e fui. E aí já começou a transição. Passei por tentações, mas resisti. As tentações vieram. Vieram, senti sim. Só a tentação, mas tirei de letra ali. Tirou de letra. O povo acha assim que é tudo muito perfeito, né? Mas não é, acontece. Não. Acontece. Negável, e não é só com o sentimento, porque a gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer. Uau, isso é forte, hein, ó. A gente pode escolher o que a gente faz. O pecar é escolha, né? Então, eu tenho sentimento por pessoas do mesmo sexo. E daí? Você vai praticar? Você sabe que é errado, tá nas escrituras, você vai praticar? Se o Senhor Jesus falou pra não fazer, você vai contra a palavra de Deus. Então tem muitos que, eu tô servindo a Deus, tá indo com a namorada, vamos esperar que Deus faça obra nas duas, né? Em questão a sentimento, mas tem que ter a renúncia. Porque Jesus Cristo diz que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, tem cruz que a gente vai carregar pro resto da vida. Tem coisa que Deus vai libertar por completo. Graças a Deus, nessa questão do sentimento, Deus me libertou por completo. Mas tem pessoas que vai ter que carregar esse sentimento como um espinho na carne. Porque a graça de Jesus Cristo basta. É isso que a gente precisa para salvação. A gente vai ter que lutar sim com uma força maior dentro da gente, porque senão seria muito fácil entrar no céu. A palavra diz porfiar por entrar pela porta estreita, né? Porque larga é a porta que leva para a perdição. Então a gente tem que ter um espinho na carne para muitas das vezes nos manter pedindo a misericórdia de Deus, porque se tiver tudo bem a gente esquece do Senhor. Enquanto a gente tem nossa feridinha, a gente vai tratar dela. Quem que é o médico dos médicos? É o Senhor, né? Então eu creio que nem todo mundo vai se libertar do sentimento
alguns vão ter que viver essa renúncia até o último dia de vida para receber o galardão da coroa da vida eterna, né? Que é honrar a Deus acima de todas as coisas. E aí, pessoal? Vocês estão gostando desse podcast de hoje? Tá tendo muitas coisas sendo esclarecidas para você que não estavam claras diante daquilo que a gente está vendo hoje na sociedade, na televisão, na internet. Eu acho que cabe muito você pegar esse podcast aqui e começar a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Só clicar aqui embaixo, aqui, ó, aperta esse botãozinho compartilhar e envia aí para as pessoas no Instagram, no Facebook, envia aí nos grupos de WhatsApp, pro pessoal da igreja, para os grupos da família. Nosso objetivo aqui é trazer o ponto de vista de pessoas que passaram por isso e viveram isso na pele, literalmente. E a gente sabe que pessoas que falam com propriedade, elas têm muito mais autoridade do que aquelas que muitas vezes apenas falam daquilo que não sabem e daquilo que não viveram. Exato. E a gente está vivendo hoje tempos desafiadores na educação, estamos vivendo tempos desafiadores na religião, estamos vivendo tempos desafiadores nas famílias. Onde isso está sendo... de certa forma, empurrado para a aceitação, né? A gente está vendo movimentos políticos aí acontecendo também acerca desse assunto, e eu gostaria de saber o ponto de vista de vocês acerca desse assunto, não de uma maneira profissional, mas de uma maneira até mesmo leiga, no sentido de, peraí, eu já tive eu já experimentei os dois lados e eu já tenho hoje o meu lado, eu escolho estar posicionada acerca de um ponto de vista hoje hétero, né? Mas que antes foi homossexual. Como que vocês enxergam esse movimento? Porque vocês faziam parte do movimento. Sim. Não sei se chegou a esse ponto de vocês dizerem, não, realmente, sim, eu sou LGBT, sim, tá certo, eu sou isso, e defender esse lado, e estamos juntos, e até mesmo essas pessoas, de alguma maneira, né, darem esse suporte, sim, darem esse apoio, dizer assim, ó, você tá com a gente, a sua família não te aceita, a sociedade não te aceita, enfim, as pessoas não, mas nós te aceitamos. E aí, de repente... eu não quero mais fazer parte de vocês. Como que essas pessoas reagiram e como que vocês veem esse movimento político, esse movimento educacional hoje sendo inserido na sociedade? Qual a ameaça? Qual o problema? O que vocês estão vendo hoje no ponto de vista de vocês? Fala um pouquinho pra gente, Suzana, primeiro. Eu acho que a mídia, tudo tá tendo muito incentivo, né? Às vezes pessoas que nem são LGBT estão entrando eu vejo como moda. Você vê artistas se assumindo, né? Não sei se pode falar nomes, né? De alguns artistas. Quando a Anitta beija mulher e homem, Giannichini assumiu pansexual. Então muitos artistas estão assumindo. Você vê séries muitas estão normalizando demais. Então isso virou uma moda e as pessoas querem experimentar porque virou uma moda isso aí, você beijar homem, beijar mulher e virar essa bagunça toda que tá virando. Entendi. O que você acha, Laís? Olha, assim, eles defendem muito o respeito, né? Nos aceitam, nos respeitam, mas assim, que nem esses dias eu falei num vídeo que uma pessoa me criticou, eu falei, engraçado que quando a gente resolve sair do armário e se assumir, é purpurina, é glória, bate palma, faz festa, vem pra cá. Mas quando a gente resolve sair do vale, né, daquele grupinho, eles que buscam por respeito, eles não têm respeito nenhum, né? Então, assim, eles lutam por uma causa que nem eles conseguem manter. É como se vocês estivessem traindo eles. É como se estivesse traindo eles, entendeu? Então, assim, a gente não tem que... Tipo assim, a gente respeita a decisão deles, assim como a gente quer respeito pela nossa decisão. Nós estamos defendendo aquilo que a palavra de Deus diz. Se tá lá escrito que o pessoal de Sodoma e Gomorra tava lá se inflamando suas paixões, o homem deixando o uso natural do homem e passando a se inflamar nas suas paixões, a mulher também deixando o uso natural, diz que é pecado. Se o Senhor abominou aquilo, destruiu, diz que é tudo que tá errado, que não deve ser assim, a gente vai compactuar com aquilo. Ainda mais muitos, o pessoal mesmo fala que nem da igreja da Lana Holder,
Mas eu não sei que tipo de evangelho é aquele. É uma igreja inclusiva. É, inclusiva. Mas a palavra de Deus, ela é inclusiva. Nós que devemos se adaptar a ela e não a palavra se adaptar a nós. Que a palavra fala que não pode, é maldito aquele que tirar ou acrescentar algo da palavra. Pregar que Deus é amor é fácil. Vai pregar arrependimento. Vai pregar a verdade. Vai pregar pra falar assim, ó, sai dessa prática. Que isso não agrada a Deus. Gente, vamos se arrepender? Nenhuma igreja abraçou a gente aqui, mas a gente criou essa igreja aqui, mas vamos se arrepender? Vamos largar o nosso pecado? Porque a criação vamos dessa renunciar? Igreja não é a criação da igreja não é um lugar para arrependimento. A criação da igreja é um lugar para eles viver confortável no pecado deles. Perfeito. É para eles ficar confortável. A verdade precisa ser dita. Eu vou falar o quê? Queiram ou não, entendeu? Doeu. É o tem machucado dela, que gente. Isso. O povo fala, ai, não sei o quê. Mas, gente, é opinião. Não gostou, fazer o quê? É só dormir que passa. Não é verdade? Mas então, assim, a gente não pode querer enfiar a goela abaixo. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas a gente não pode deixar de falar a verdade, né? E Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que a gente vê aí, muitas das vezes, não é pregado isso. Ai, vem aqui como que você está, a gente te abraça, a gente te ama. Fica do jeitinho que você tá, que Deus te ama, tá? E vai ficar por isso mesmo. E aí quando o Senhor vir para separar o joio do trigo, vai ter os 1000 anos de arrependimento. Só que sem o Espírito Santo de Deus na terra. Aí pegou, hein? Aí eu quero ver. É onde que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer esses ministérios inclusivos antes ou não? Ou isso foi algo que... É porque isso é novo, né? Eu ouvi falar, mas graças a Deus não. Quanto tempo é a sua conversão? Faz 5 anos, vai fazer 5 anos dia 26. 5 anos, dia 26. E você? Meu é 2. 2 anos agora. Você, então, provavelmente deve ter visto esse movimento dessas igrejas. Mas eu não acompanhava, não. Nem quando você procurou, já foi direto. Isso, Encontrou o Antônio Júnior e aí começou a acompanhar lá. E aí depois foi direto e encontrou o Flávio. Isso. Olha que Deus bom, né? Deus não deixou cair no meio do buraco. Exato. É porque vocês acham que tem muita gente que tá lá na inocência acreditando que tá fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada? Com certeza. Com certeza, por quê? Falta de leitura da palavra. O que fazer para essas pessoas entenderem que aquele não é o lugar que elas estão adorando a Deus verdadeiramente e que é o lugar que realmente aceita elas e que vai levar para o céu? É falta da leitura da palavra, que se a pessoa se alimentar daquele pão de dia e de noite, tá lá, tá escrito, pra gente se alimentar. Come e bebe desse pão de dia e de noite. O Espírito Santo vai trabalhar em nós. Então, assim, aquele que vai convencer a gente do nosso pecado é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não habitar em nós, como que vai ser? Vai ficar só ouvindo palavras de pessoas? A gente tem que focar na Bíblia. Buscar ler a Bíblia, aprender mais, comer da palavra de Deus, pedir para Deus entrar e mostrar, dar discernimento de espírito, mostrar onde que é o caminho verdadeiro. E para não cair, né, no engano. Porque tem muito falso profeta, tem muita gente pregando em nome de Jesus, mas não tá pregando arrependimento, tá pregando aquilo que visa lucro, né? Que hoje em dia tem muita profetada, né? Mas é pra poder encher o bolso e não pra ganhar alma. E você, Suzana? O que você diria pra essas pessoas que de alguma maneira estão lá dentro e não sabem que estão no lugar errado? É ilusão ali, né? Ler a palavra de Deus, né? Foi o que você fez. Sim, pedir para Deus sabedoria e discernimento, em primeiro lugar. E deixar Deus trabalhar e Deus mostrar. Porque você pede para Deus, Deus revela, né? Então, se pedir com fé, Deus ouve. E nesse momento que hoje vocês têm sido uma voz, né? Porque querendo ou não, vocês têm sido uma voz a essas pessoas. Porque tem muita gente que tá simplesmente fazendo aquilo que vocês falaram, que praticamente é uma moda, né? Então, influenciador agora tá lá e tá indo pro, sei lá, Big Brother, tá na Fazenda, a gente vê emissoras contratando, a gente vê essas pessoas sendo incluídas em propagandas, publicidade, e as pessoas aparentemente felizes, as pessoas aparentemente bem. O que vocês acham?
na opinião de vocês, de quem já esteve nessa posição, eles estão felizes mesmo? Ou isso é só uma fachada, é uma aparência, porque é a forma como essas pessoas escolhem viver, não é na forma como essas pessoas escolhem viver, é impossível ser feliz. O que vocês enxergam? Eu creio assim que quando deita a cabecinha no travesseiro, aquela felicidade que eles demonstram vai embora. Uns podem realmente estar felizes e tá tudo bem, né? Cada um com as suas escolhas. Mas se a pessoa tá determinada a servir a Cristo, ela não vai deitar a cabeça dela no travesseiro e dormir em paz, não. Porque o que tá dentro dela vai falar mais forte. Que a questão do pecado, querendo ou não, a prática, é uma coisa que vai incomodar. Uma coisa que vai incomodar a pessoa. Então eu creio que não tá totalmente feliz, porque tem que lutar contra muita coisa assim. Eles não escolheram tá daquela forma. Eu falo porque é que nem eu disse, o sentimento a gente não escolhe. Tem que nem a raiva, às vezes quando vem pra dominar ela. É só pelo Espírito Santo, né? Então assim, eu creio que a felicidade não é plena, não. Muitos deles dizem que nós não estamos escondendo, que nós não estamos vivendo feliz, que estamos escondendo quem nós somos, vivendo de fachada, mas eu acho que é o contrário. Entendi. E você, Suzana? Eu acho que é um vazio assim tão grande que você tenta suprir na bebida, no sexo, qualquer outra coisa, mas só que pode ser uma alegria ali momentânea, mas só que aquele vazio nunca se preenche, a não ser mesmo o Espírito Santo para nos preencher. Entendi. E o pior é que, assim, entre eles mesmos, tem preconceito. Tem o preconceito entre eles mesmos. Tanto os gays com lésbicas e vice-versa. Eu já vivi isso. Entre eles mesmo tem essa questão do preconceito. Sabe? Muitos nem aceitam a questão da amizade. Viadinho pão com ovo, entre aspas. Várias coisas que eles comentam, entendeu? O viadinho pão com ovo é o quê? Fresco. Entendeu? Essa bichinha fresca. Assim, né? Perdão da expressão, mas é isso que eu ouvia direto lá. Sabe? Porque existe uma comunicação entre eles ali, né? A vez que o Flávio esteve aqui, o Flávio falou bastante. E o Flávio então, do bajubá que eles falam, né? A linguajar que eles usam para se comunicar. Sim. E como que vocês estão vendo, só voltando à pergunta, esse movimento agora de inclusão a respeito disso em igrejas, escolas e na sociedade de modo em geral, assim? Porque foi um processo difícil e doloroso para vocês, né? Vocês acreditam que essas pessoas, elas são influenciadas pela mídia, pela educação, pela religião que tem se tornado inclusiva nesse sentido? Vocês entendem que a política, a educação, a mídia, a cultura é responsável muitas vezes pelas decisões dessas pessoas que estão sendo influenciadas por esses canais de influência? Eu creio que sim. Principalmente na cabeça da criança agora, querer colocar na cabeça dela que ela tem que escolher o que ela quer. Eu acho que a criança tem que crescer primeiro, formar lá o caráter dela, tudo bonitinho, e ela decidir por si só, e não colocar isso dentro das escolas, né, como regra. Porque isso vai se bagunçar a nossa mente, que já né, que a gente já tem uma certa idade. Imagina uma criança que ainda tá formando, né? Então, eu creio que muito disso sim influencia. E daí, quando a pessoa começa a viver a realidade, ver que não é aquilo, que não é esse mar de rosas, que tem uma luta, né? Que tem muita frustração, que muitos também correm risco. E nem esses dias eu vi uma notícia de uma menina lésbica que foi assassinada, né, simplesmente porque ela era lésbica. Então, assim, eles correm perigo também, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado na hora de entrar nesses assuntos, principalmente na escola, que a gente não vai querer colocar o nosso filho em perigo da sociedade, né? Que não dá pra confiar. Tá escrito na palavra que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, e é o que tá acontecendo. Ninguém tem misericórdia de ninguém. Então, eu creio que tem que deixar cada um decidir por si só, porque o livre-arbítrio tá aí pra todo mundo, né? E aquele que quiser servir a Deus, sirva. Aquele que não quiser também, não sirva. E
vai cumprir o que está na palavra de Deus, querendo ou não, porque a gente já está vendo, crendo ou não, está acontecendo tudo que Deus deixou escrito. E tem uns que falam, mas eu não tenho essa vontade de servir a Deus não, que não sei o que, criticando, que não sei o que, tudo mentira isso daí, Jesus não existe. Fica tranquilo que o reino dos céus é daquele que Deus se compadece, e não para quem quer. Tá na palavra de Deus. O que você diria, Suzana? Pra essa inserção de tudo isso aí, nesses meios de influência, cultura, mídia, política, religião. E eu creio que eles têm o objetivo, né, da destruição mesmo da família. Então, é proposital, é toda essa liberdade que estão, né, criando, já como destruição mesmo da família. Eles têm objetivo com isso. Você entende isso como objetivo, como Sim. um movimento estratégico. E eu acho que eles vão conseguir, viu? Infelizmente. O mundo já é do maligno, né? Ele tá aqui. Hoje, você, Laís, tem um relacionamento? Como é que tá essa questão? Porque assim, uma das coisas que o Flávio e a Andréia vieram até nós falar aqui no nosso podcast foi que algumas pessoas, elas vão lidar com essa decisão de destransição como um movimento de, como eles chamaram, de eunuco, né? Uma coisa de não quero mais me relacionar com ninguém o resto da minha vida, vou viver servindo Jesus, mas não quero me relacionar nem com homem nem com mulher. Simplesmente vou viver me relacionando com Deus. Outras pessoas já não. Outras pessoas já fazem um movimento de destransição e querem formar uma família, vão ter um relacionamento hétero. Foi isso que aconteceu com você, Laís? Não, no meu caso, assim, logo de início eu não queria me relacionar com ninguém, né? Porque eu falei pro Senhor, enquanto esse sentimento estivesse dentro de mim, eu não iria me relacionar com ninguém. Isso não significa que você ainda era homossexual. Sim, né? Eu falei, eu não vou forçar um relacionamento heterossexual, porque eu não quero fazer a pessoa sofrer, eu também não vou viver no engano. Então, o dia que Deus achar graça em mim, que Ele me prepare e me coloque sentimento pela pessoa do sexo oposto e prepare uma pessoa que tem estrutura espiritual suficiente para aguentar a levar as pedradas e ajudar a carregar o fardo que eu carrego por conta da onde eu saí, né? Então eu fiquei 1 ano só servindo a Deus, um ano focado ali, eu não estava pensando em relacionamento de forma alguma. Só que no finalzinho desse 1 ano eu comecei a sentir o desejo de ter alguém do meu lado. E eu comecei a orar para Deus, Senhor, aonde tiver essa pessoa que o Senhor já tem preparado para mim, que eu sei que o Senhor tem, reveste, capacita, dá condição, ajuda na parte espiritual e cria o caminho para que a gente se encontre. E aí, assim, através de rede social, eu conheci o meu esposo. Eu adicionei ele no Facebook na época, mas eu não conversei com ele, né? Foi através de eu fucei o Facebook de uma amiga que tinha ele, e eu vi ele e fui fuçar as fotos lá. Aí depois de um tempo ele me chamou pra conversar e tal, e a gente foi se conhecendo. E antes da gente firmar um relacionamento, eu busquei da parte de Deus se era da vontade de Deus esse relacionamento ou não. Coloquei em oração, porque eu não queria dar passo errado. E não Deus, era só ter um relacionamento pra mostrar, eu não sou agora mais. Eu tô por completo. Não, eu nunca quis isso, nunca foi a intenção. E eu sempre tive o desejo de formar família, mas eu não tinha pressa com isso, né? Mas quando Deus colocou esse desejo no meu coração, a gente se conheceu, a gente começou a conversar, buscamos confirmação. Deus mostrou 3 vezes por revelação pra mim. Na época, no começo da minha conversão, Deus deu muita revelação pra mim, que eu acho que isso me manteve mais firme, porque eu fui meio que só, entre aspas, sozinha nessa caminhada, até Deus me libertar por completo, né? Então foi muito eu e Deus. E ali Deus mostrou pra mim 3 revelações diferentes, que eu falei assim, Senhor, eu tô aqui igual Abraão, tô me atrevendo, que nem ele falou a respeito de Ló, né? Eu tô me atrevendo a falar com o Senhor que novamente, é da tua vontade esse relacionamento? E aí o Senhor confirmou 3 vezes um relacionamento com ele. E aí foi onde a gente se conheceu pessoalmente, conheci a família dele e tudo mais. Depois de uns meses a gente noivou. Eu sei que depois de 1 ano eu tava casado. E já faz 3 anos que a gente tá junto. 4 anos de relacionamento. E temos uma menininha de 1 ano e 9 meses já. 1 ano e 9 meses. Vai Qual fazer o nome dela? Agnes. Agnes, que bonito. Bom. Legal. E você, Suzana?
Como é que tá esse coração? Como é que tá esse coração, Suzana? Eu tô num relacionamento. Também tá no relacionamento? Sim, aham. Olha que legal. E no início, assim, também não tive pressa, mas no caminhar eu fui orando a Deus também, porque eu tinha medo também. Tinha medo? Eu tinha medo de cair do outro lado. Entendi. Eu tinha medo também. Mas só que nunca caí e eu orava e pedia pra Deus, né? Pra ter um companheiro que eu sempre tive desde do passado mesmo, vivendo namorando mulher. Eu tinha vontade de me casar e ter uma família. E, né? Só que daí nunca me envolvi, nunca casei com ninguém no passado. E hoje, né? Estou namorando e a gente tá com plano, né? De casar em breve, pra glória de Deus. Olha que bacana. O que vocês diriam hoje para essas pessoas que de alguma maneira desacreditaram? Porque tem gente que desacreditou da família, né? Sim. Tem muita gente que desacreditou que se pode formar uma família. Ah, mas como que vai ser? O que as pessoas vão dizer? Vai ser difícil de formar uma família, não vai ter um homem, né, que vai me querer, uma mulher que vai me querer por causa da minha história. Vocês chegaram a ter esse tipo de sentimento e de preocupação? O que as pessoas falam? Não, como é que eu vou contar pra pessoa que eu sou, né, ex-homossexual e tal? Como que foi esse processo pra você? No meu caso, eu falava que eu não era nem digna de ter alguém que fosse servo de Deus do meu lado, que eu teria que pegar alguém mundano, né, com perdão da expressão, alguém do Sim. mundo, pra eu poder me relacionar, porque daí não se espantaria. Eu falei, imagina só como que não deve ser pra família vergonhoso ter uma pessoa que era da forma que eu era, né? Então, eu orava a Deus pedindo pra Deus preparar alguém que não se envergonhasse de mim, né? E graças a Deus, Deus preparou. Eu cheguei a escrever uma cartinha pra Deus, como Olha. se eu estivesse mandando pra alguém mesmo. Célia, dia tal, Senhor, tô aqui, tô a serva. Expliquei tudinho, como se eu estivesse mandando pra alguém. E aí Deus atendeu, eu congreguei com essa carta dentro da minha Bíblia, até o dia que Deus colocou ele no meu caminho. E colocou uma família maravilhosa, amorosa, que me abraça, que é como se fossem meus pais, né, os pais dele. É possível. Tem sim essa preocupação, mas... Você teve também? E eu não tive essa preocupação. Não teve. Fiquei bem tranquila e eu, né, creio de todo o coração que Deus ia colocar alguém que ia respeitar o meu passado. Sim. E eu me arrependi de todo o coração e eu estava disposta a ser diferente. Então, eu sabia que no fundo Deus ia me honrar com alguém que fosse respeitar o meu passado. E nunca me preocupei. Olha que bacana, que legal. Aí desde que a gente coloca no altar, desde que a gente coloca na presença de Deus em oração, a gente não se frustra, né? Deus coloca a pessoa certa no nosso caminho. E o processo de ter filhos é o mesmo sentimento do processo de iniciar um relacionamento? Tem algum tipo de insegurança, de preocupação ou Tinha. não? Eu tive ovário policístico, né? A minha adolescência inteira, meu ovário sempre foi policístico, então isso já dificultava a ter filhos. E por conta dos hormônios, eu achava que era impossível ter, né? Então, logo que a gente casou, eu falei pra ele, eu quero tentar ter um filho. Eu quero ser mãe. E aí a gente veio tentando, e eu me frustrava muito quando no final do mês vinha a menstruação. E aí eu chorava bastante, ele via meu desespero e de querer ser mãe. E eu lembro que eu orava a Deus, falava, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, se não for pra agora. Tira essa ansiedade, Pai, porque eu não quero sofrer. Não quero sofrer. E mostra pra mim, fala comigo se vai ser esse ano ou não. Eu falava desse jeito, Senhor, vai ser esse ano ou não? Eu não tenho obrigação nenhuma de falar, mas vai ser esse ano ou não, porque eu não aguento mais. Eu chorava demais. E eu lembro que eu tava numa oração. Imaginando Deus, né? Vocês fazem essas burradas e eu vocês tenho vêm pra culpa cima de disso. mim agora. Tá querendo Mas tá mandar em bom, mim? eu sou o Deus do impossível, vou resolver sua vida. E eu lembro que eu tava numa oração, aí Deus se usou de um servo de Deus pra falar assim, olha, eu vejo a irmã segurando uma criança nos braços e dentro de poucos dias, oxalá se não for no final desse mês, você vai receber uma notícia da parte de Deus. Porque o inimigo colocou na tua cabeça que você não pode gerar por conta da onde você passou. Mas hoje Deus tá te limpando e tá fazendo teu ventre gerar. Glória a Deus. Isso foi no dia 15 de agosto. No dia 31 de agosto eu fiz o teste. No último dia do mês deu positivo. Tava de 6 semanas. Deus honrando a Deus palavra. é fiel, Se você né? é profeta, você é profeta, Profeta. profetiza e acontece. E você? Rasgado. Eu tenho também vontade, desejo? né?
mas no tempo certo. Entendi. Eu quero ter até os 35. Tá bom. Quero ter um Tem filhinho. tempo ainda, tá jovem, tá com Até os 15 anos. 35, viu, senhor? Até os 35. Tá num podcast nacional, né? Se a Bíblia diz que um de 2 ou 3 entrar em acordo, imagina entrando em acordo com todo mundo que tá assistindo o podcast. Ficou ruim pra você agora, ou bom, né? Aí tem o tempo de Deus. Exato. Muito bem. O que agora, né, você, Laís, como mãe, diria É isso. É para esse as ponto. mães que hoje têm seus filhos a respeito de cuidados, educação, formação, preparo? Qual é a sua preocupação hoje acerca da sua posição como mãe na sociedade? Tava até na minha mente isso que você perguntou. Deus. Porque assim, muita mãe manda mensagem pra mim, eu creio que pra você também. Pra falar, olha, minha filha é assim, ou tem uma sobrinha assim, ai, meu filho é assim, o que eu faço? Gente, tenha paciência. Que a única coisa que a gente pode fazer, a única arma que a gente tem é a oração. Eu tenho uma filha, eu não sei como que vai ser, eu vou criar ela dentro da palavra de Deus, não sei qual caminho ela vai tomar, vou deixar ela livre, mas ela vai crescer sabendo e Da conhecendo a história. verdade, conhecendo a minha história, que eu não vou negar pra ela, não vou esconder, né? Mas o conselho que eu dou para as mães é que coloque os seus filhos e as suas filhas em oração. Persevera na oração, coloca na mão de Deus. Ah, mas será que eu aceito dentro da minha casa? É melhor deixar dentro da tua casa para você conhecer quem é a pessoa que a sua filha ou teu filho anda, do que nas ruas sujeito a droga, prostituição e muitas outras coisas, né? Então assim, acolhe, ora, conversa. Fala, ó, a mãe te ama do mesmo jeito, isso não é doença. O que foi que meu pai falou pra mim? Meu pai falou, isso não é doença. Continue te amando. Então, não precisa aceitar, mas respeita. Respeita e continua orando, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. E a arma maior que a gente tem pra guerrear nesses dias é a oração. Então, continua persistindo em oração, que Deus tem poder suficiente pra entrar e quebrar o coração, quebrantar o coração e no momento certo fazer a obra de Deus. Não põe a tua mão, põe a tua boca em oração, entendeu? O que você diria, Suzana? Olha, das palavras da Laís, eu faço as minhas. Amar, né? E orar. E não adianta desapontar. Desapontar é a escolha errada que faz, que você vai só afastar o filho. Espalha. Não adianta. Então ore, abrace ele e ame. Porque eu vejo que quando tem essa rejeição, né, e o filho vai pra fora, porque já tem uma tendência a procurar o grupo que o aceite. Isso. E aí quando tem essa pressão dentro do lar, automaticamente joga pra lá, Uhum. né, joga para as mãos daqueles que estão prontos para receber. Por exemplo, Exato. hoje o Ministério LPD do Flávio é um ministério que está esperando essas pessoas encontrá-los e virem até eles, né? Então, para que eles possam acolher, e aí eles têm essa palavra de acolhimento, de aceitação, de nós te entendemos, Sim. nós te acolhemos, nós já passamos por isso e você vai ter um caminho aqui. Só que lá fora tem aquelas pessoas que também estão do lado oposto, né? No sentido de, olha, a gente sabe a sua opção sexual, você tá certa, a gente também compartilha da mesma posição, então você vem pra cá. Agora tem a família que tá lá e que muitas vezes não tem como prática a espiritualidade. Isso complica um pouco porque essa questão tá muito voltada a uma pauta conservadora, Uhum. né, de família tradicional, porque é isso que bate, né, muito na sociedade. Não, olha, vocês são muito radicais, não, tem que ser mais liberais, né, vamos ao progresso, o mundo mudou, então a gente está vivendo uma nova realidade, não é mais como era antes, isso é um pensamento retrógrado, né, então são pessoas mente fechada que pensam dessa forma. Então os pais, eles são meio taxados como, não, vocês são muito do passado, gente. Uhum. Vocês não se modernizaram, vocês Sim. não se atualizaram para a realidade. Vocês acham que o primeiro passo, então, porque eu acredito que esse podcast vai chegar não só em cristãos, mas também não cristãos. Em nome de Jesus, se Deus quiser.
isso vai acontecer e Ele quer. O primeiro passo é a pessoa começar a buscar a Deus, né? Sim. Tá desesperado? Não sabe o que fazer? Tá lidando com isso e você não aceita? Vai buscar Deus. Vai para uma igreja, busca um aconselhamento, uma igreja cristocêntrica, com uma boa teologia, com um bom pastor, né? Então, buscar ali um acompanhamento espiritual, que eu acredito que é aquilo que mais vai embasar e vai ajudar a pessoa a conseguir lidar com aquele momento, com aquela situação. Vocês acreditam que hoje buscar também um aconselhamento de um profissional terapeuta cristão seria interessante? É complicado? Porque assim, a gente sabe que os profissionais da área da psicologia, como você falou, né? Seu pai disse pra você, não é doença. E existe muito essa controvérsia, né? Pra que eu vou buscar um psicólogo se eu não tô doente? Sim. Né? Então, quer dizer, quando a gente tem um psicólogo ali que ele é cristão, e aí vai vir muita gente rebater nisso, porque não, mas olha, o código de ética diz que você não pode proferir religião e tal. Mas o profissional pode compactuar ali daquele viés religioso, então não tem problema a pessoa conseguir falar na mesma linguagem e conseguir orientar outra pessoa. Hoje eu atuo nessa área e eu sei como que é, então não adianta questionar. O ponto é buscar ajuda profissional, buscar ajuda qualificada, tanto de uma igreja cristocêntrica com uma boa teologia, quanto também uma ajuda profissional de um profissional que profere da mesma fé, que tem ali a mesma fé em Deus e que vai poder ajudar. Vocês acreditam que esse seja o caminho também? Não só Porque assim, vocês concordam comigo que quando uma pessoa está lá fora e elas não proferem da nossa fé, as pessoas elas encontram uma limitação. Porque se elas forem buscar o psicólogo, o profissional da área da saúde mental, o filho vai dizer, eu não vou porque eu não tô doente, eu não tô louco, e é isso que é defendido, certo? Com relação à fé, fica difícil para a pessoa porque ela não faz parte de uma igreja, ela não faz parte de uma denominação, né? Não, peraí, isso a gente ouve muito, né? Isso é demônio. Não sei se vocês ouviram essa coisa aí fora, né? Isso é um demônio que tá na Laís, isso é um demônio que tá na Suzana. O Douglas é assim, ele tá se comportando dessa forma porque tem um demônio nele. Como que lida com isso sem ser extremista? Onde é que tá o equilíbrio? A gente sabe que a gente tá lutando com uma força maior que não é palpável, né? Okay. Então, por isso que a gente tem que recorrer sim a profissionais nessa área aí da saúde mental. Porque como que a gente vai lutar com algo que não é palpável? Algo que tá na nossa mente, que, né? Buscando ajuda profissional. Eu creio que Deus deixou a medicina, sim, como um recurso, né? Mas eu creio sim, eu defendo que isso sim é espiritual. É uma forma sim do inimigo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para poder entrar em contradição com a criação, com a verdadeira criação, porque o Senhor, Ele fez nós do barro, Ele mesmo fez. Então o diabo vai lutar de todas as maneiras para destruir o que é imagem e semelhança de Cristo. E ele vai lutar como? Na mente. Então eu creio sim que é válido buscar assim um profissional, né? Se a pessoa não tem uma fé ou não, mas eu creio que isso tudo é algo de uma força maior, espiritual sim. Porque eu tive experiências de chegar aí num lugar lá que entrou na minha cabeça de eu querer até participar do candomblé. Cheguei a fazer uma visita e tudo mais, e eu percebi, muitos vão se doer com isso que eu vou falar, mas eu também não tô nem aí. Eu percebi que quando o espírito lá da pombagira entrava num homem, ele agia como mulher. E quando um espírito de caboclo ou qualquer outro espírito masculino entrava numa mulher, ela agia totalmente diferente, como um homem. Não era ela, não era a pessoa. Eu vou entender o que então? Que a homossexualidade não pode ser espiritual? Entendeu? Então eu creio que seja sim. E você, Suzana, o que você acha? Eu acho que deve sim, né, fazer a terapia,
Que nem no meu caso, eu extrapolei tudo, igual eu disse no início, mas se eu tivesse ido, assim, respeitosamente acompanhado todo ali no início da minha transição, eu tivesse um psicólogo ali para me orientar, eu poderia ter rastreado coisa da infância ali que me levou, né, a ter aquele desejo de mudar, então poderia ser totalmente diferente. Então eu aconselho sim, tanto para os filhos quanto para os pais que estão iniciando aí transição, né, que eles não aceitam, os dois fazer terapia. Perfeito, toda a família, né? Isso, se possível. Para um entender o outro. Porque existe esses excessos, né, da família muitas vezes, de bater, de agredir, de ofender psicologicamente, até mesmo fisicamente. Isso, não é assim que funciona, né? Exato. Eu tava contando hoje de manhã pro pastor Flávio, de um amigo meu, que quando assumiu a homossexualidade com 17 anos, apanhou dos pais e dos irmãos e foi mandado embora de casa. Meu Deus do céu. Passou a viver nas ruas, se prostituindo, se drogando, roubando, foi preso. Misericórdia. Foi preso 2 vezes por assalto, por tráfico de droga. Pegou uma DST nesse caminho. Depois teve problema com pneumonia e veio a óbito. Meu Deus. Não, e gera culpa demais pra você ver, né? Eu tive 3 anos de amizade com ele. Nesses 3 anos, eu aconselhava ele. Eu não tinha esse conhecimento da palavra, mas eu aconselhava ele pra sair dessa vida. E ele me chamava de Nanda. Nanda, mas eu tô indo pra igreja, eu fui na igreja com a minha mãe, eu quero mudar. Ele morreu querendo mudar. Olha. Então eu não sei como que aconteceu. Eu espero que Deus tenha misericórdia da alma dele. Uhum. Total, Só Deus vai ter essas respostas. E quando a gente estiver junto de Deus, porque é muito louco isso. O que há dentro das pessoas, às vezes as pessoas não conseguem expressar, mas Deus sabe. E Deus sabe que tá aí dentro de você. Exato. Que tá aqui escutando esse podcast hoje. Deus sabe o que você tá sentindo. E eu acredito que esse podcast é uma resposta pra você. É uma resposta pra muita gente aqui. Estão gostando desse podcast? Uma pena que acaba, né? E a gente tá chegando na reta final aqui do nosso podcast. Incrível que foi aqui junto com a Suzana e com a Laís, que contaram sua história, compartilharam seus desafios, suas superações. E fica aqui o recado. Então a gente tem 2 mulheres aqui que houve um momento em que elas acreditavam que deveriam ter uma identidade diferente, onde na verdade elas apenas estavam equivocadas, e o Senhor, com todo o seu amor e a sua misericórdia, conseguiu trazê-las ao nível de consciência da sua identidade real, e estão aqui com as suas vidas transformadas para poder impulsionar e motivar você também a fazer esse caminho de destransição, se você fez esse caminho de transição. E para você que estava pensando nisso, já tira da sua cabeça, né? Pra que você vai pensar num trem desse? Olha tudo que essas mulheres passaram. Mexe não. Você quer passar por esses troços também? Não faz o menor sentido. Busque ajuda de um terapeuta profissional cristão que tenha aí os princípios e os valores de Deus, né? Que seja aquele que busca pela família tradicional, que entende que esse é um caminho. Tem muita gente boa aí, busque um tipo de terapia alternativa também, para aquelas pessoas que não conseguem encontrar um profissional da área da saúde mental, que seja conservador, que tenha os princípios e valores cristãos, mas vai ter, você vai achar, tem muita gente boa se levantando aí, mas também, acima de tudo, busca uma igreja cristocêntrica, né, onde tem uma boa teologia, onde você vai ter homens e mulheres de Deus ali de verdade, que vão ser boca de Deus, instrumentos de Deus na sua vida, e vão ajudar você a ter a consciência certa sobre quem você é e o que você deve fazer e como você deve agir diante dos seus sentimentos, diante dos seus pensamentos, diante das tentações que vêm sobre você, que vêm sobre todos nós, porque nem tudo aquilo que a gente pensa a gente deve fazer. Já pensou se você fizesse tudo aquilo que você pensa, né? Podemos então colocar aqui um telão aqui aberto e projetar tudo que passa na sua cabeça? Imagina quanta coisa maluca já não passou na sua cabeça e você acha que você pode fazer tudo o que você quiser? Não.